os últimos 3 da dedicação, 30 livros em 30 dias. Hoje trago uma multidão para me ajudar nesse último rolê. Temos aqui my brother, Guilherme Góes. Salve, rapaziada. É isso aí. A gente vai falar de um livro tenso, né? Sim. Bem, assuntos pesados, e é bom a gente conversar com mais de uma pessoa, por isso nós temos aqui a nossa participante fantasma, Giovana Góes, com a sua voz da consciência. Oi, galerinha! Isso aí. Vamos falar então sobre esse livro aqui, perturbador. Precisamos falar sobre o Kevin, escrito pela Leona Shriver, e esse livro aqui tem filme também, né? Sim, sim. E vamos começar a falar dessa capa? Com certeza. Bizarra. No Bizarra. mínimo. Não Bizarra. causa um incômodo? Sim. Olha Sim. só, gente, essa capa tem um menino com cabeça de gato. A gente sabe que o gato tem um comportamento totalmente... No mínimo independente. No mínimo independente, No mínimo né? o gato ele tem um egoísmo programado, né? Exato. Eu primeiro, meu dono, se der tempo. Exato. E aqui nós temos já um spoiler da capa, né? A nossa voz da consciência tem uma explicação muito melhor Exato. do porquê que a escritora escolheu essa capa, né? O que tá aí, Gi? O gato tem um significado bem simbólico, representa a crueldade infantil, já que Kevin demonstra desde cedo comportamentos sádicos como violência e ao mesmo tempo traz um contraste entre a inocência e perversidade do que trata no livro o desenvolvimento dele. Olha aí que legal. Uhum. Porque assim, a gente tem, quando a gente pega muitas capas, principalmente as clássicas ou as primeiras, as mais famosas, né? O autor ele pensa antes de fazer a capa. Uhum. O tipo de letra, Sim. o nome do livro. Então assim, ó o apelo que tá aqui. Precisamos falar sobre o Kevin. Porque é um menino que causou muito problema. Mas não é o Kevin, são os Kevins. De forma geral. Uhum. Porque o livro se passa nos Estados Unidos, a gente sabe Sim. que lá tem um grande número de atentados em escola, né? E já dando um spoiler aqui do final do livro, Familiares também. né? Uhum. Já dando um spoiler lá, o problema de saúde mental é grave e a gente tem muitos atentados, né? O livro vai tratar disso porque mostra aqui o protagonismo de Eva, Sim. que era a mãe do Kevin, né? Ela era uma mulher independente, casada, gostava da vida que ela tinha, se não me engano, numa agência de viagens, ela nunca pensou em ter filho. Não passava pela cabeça dela. E aí a sociedade faz aquela pressãozinha básica, né? Você tá namorando, Padrão. quando que você vai casar? Tá casado, quando você vai ter filho? Teve um filho, quando vai ter outro? Uhum. E ela se sentiu muito pressionada porque o próprio marido fazia pressão em relação a isso. E a gente sabe que, assim, casado, a gente não faz o que a gente quer. A gente quer fazer pra agradar um ao outro, né? Exato. Cada um dá um braço a Concessões, torcer. né? Faz Claro, concessões. porque se não fosse assim, ninguém casava. Né? Né? Melhor ficar não. Diga você que está casado, é muito melhor você falar vasta isso. experiência. Entendeu? Anos de Era melhor ficar em casa, penumbra. né? Aham. E aí ela tem esses embates aí com o marido, e o marido tem ótimos argumentos. Isso que Uhum. dói no livro. Porque o marido tem bons argumentos para ter um filho. Ele é um cara responsável, Sim. é um cara que cuida dela, e é um cara que passa essa segurança de que ela vai ficar bem. Porque Uhum. ele vai cuidar dos dois, no sentido psicológico. Vai ser a base ali da emocional, parada. É, Uhum. só que... Então todos esses fatores acabam entrando muito na cabeça dela. É. Né? Tipo assim, já tem a pressão social, já tem os argumentos do marido ali, então ela acha que é aquilo que ela quer. E assim, ela não tem a segurança de achar que ela tá certa. Por isso que ela vai Exato. e dá o braço a torcer e fala, vamos ter o filho então. Exato. Às vezes ela não. Pra ela, no intrínseco dela, não queira, né? Mas sendo empurrada pra frente, acaba fazendo isso. E acaba não desenvolvendo o amor, porque é uma coisa que tinha que ser Sim. natural, né? Não é uma coisa que você Se é vai uma ter que coisa que- construir porque os Se é uma outros coisa querem. que você planeja, né? Uhum. Você faz com muito mais desenvoltura, com mais alegria. Exato. Você planeja mais, né? Agora, quando Você se empolga mais com a situação pela também. obrigação, é uma merda. E acaba que o filho, a criança é sempre mais da mãe, né? Então já ser um Sim. negócio que você tá fazendo por pressão aquilo ali, você tem que abrir mão de muita coisa da sua vida, acho que acaba pesando muito mais do que a sua vida que você tinha antes de ter um E filho. tem essa transformação, né? A mulher vê a criança crescer dentro de si. Uhum. Ela sente a criança crescendo, ela sente e vai desenvolvendo esse amor, né? E vai planejando, vai sonhando com o futuro. É outro patamar de vínculo, né? O pai, ele só cria vínculo quando ele vê e convive. Uhum. Porque senão os pais que vão embora, compram cigarro e não voltam, amariam os filhos do mesmo jeito, mas não amam. Porque não Exato. conviveu. Né? Exato. É outro tipo de relação, né? Uhum. E aí, No caso nossa dela. protagonista aqui, ela tem um pequeno Kevin. Criança linda, meio cheio de saúde, mas parece que ele sente que ela não queria. Parece que ela sente que ele sabe disso. Uhum. E eles vivem essa relação meio que das obrigações. Eu faço meu papel de mãe aqui, você faz seu papel de filho. Né? Do assunto desse livro. Então Kevin cresce essa criança saudável. A gente vai dar leve spoilers aqui pra você, porque é um vídeo mais descontraído, né? Um E vídeo- também, né, galera, pelo amor de Deus, né? Precisamos falar sobre o Kevin, é um filme de 1940, né? Todo mundo já viu, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Primeiro Oscar. Primeiro Oscar que aconteceu, o primeiro Emmy que ganhou foi o Cabeça de Gato. E o Mas pior que o que, livro né? seja bem mais desenvolvido que o filme, né? Então seria interessantíssimo as pessoas lerem realmente o livro para entender a profundidade do que se trata o assunto. E agora, pra vocês terem ideia de como é que eu gostei desse livro, ele tem 500 páginas. Mais ou menos 500 Uhum. páginas. E eu tinha o Kindle na época. O primeiro Kindle que eu tinha era pequenininho, cabia no bolso da calça. Onde eu trabalhava, que meu ex-chefe não veja isso, eu simulei uma diarreia. E eu falei pra ele, cara, eu preciso muito ir no banheiro a cada meia hora, cara, tá difícil hoje, eu não queria faltar. Ele, não, Léo, vai lá, a cada... Acho que eu fui umas 7 vezes no banheiro e fiquei 20 minutos cada vez, Certo. lendo o livro. Que dão 8 horas de trabalho, se fizer as contas. E eu consegui terminar em tempo recorde, acho que eu terminei em menos de uma semana. É, ele indaga muito, né? Devorei. Por quê? Porque ele é epistolar, ele é escrito como se fosse uma carta da mulher pro marido. Aí você fala assim, eu sei que eles são casados, eu sei que eles tiveram Kevin. Por que ela tá mandando carta pro marido? Onde essa mulher está? Uhum. Ela foi presa?
Será que ela fez alguma coisa e foi presa? Tá no banheiro da empresa, lendo o Kindle? Será que ela tá lendo o Kindle no banheiro da empresa e mandando carta pro marido no celular? Uhum. E aí, a gente vai descobrindo aos poucos o que tá acontecendo, e a autora, ela segura muito, até mostrar pra onde vai essa história, porque até perto do final, o último ato, você não sabe quando tá indo. Não tem indícios de que isso vai acontecer. É só um relato É apenas. só um relato. A gente sabe por quê. A gente se prepara para ler um livro desse tipo e sabe que é baseado numa tragédia, né? Uhum. Columbine, por exemplo, era um livro que o Stephen King escreveu, que ele teve que tirar de circulação. Foi um livro que motivou um menino a entrar na escola e matar a galera. É. E quando o moleque foi morto pela polícia, pegaram na mochila dele o livro de Columbine. Então, sim. Mas qualquer ideologia também que você vai externalizar, seja pra filmes, séries e livros, existe uma certa responsabilidade, né? De você não poder falar, não poder incentivar isso de uma forma, ou romantizar qualquer tipo de terror, Mas aí, né? aí que tá o pulo do gato. Porque se a gente for nessa, não vai fazer mais nada. É, não faz mais nada, Porque exato. tudo pode ser incentivo para uma pessoa que já tem. Pré-posição. Exatamente. Pré-posição, tô falando certo? Predisposição. Porque assim, aí eu não posso fazer um filme de terror, eu não posso fazer um filme de serial killer, eu não posso fazer um filme de briga, Porque Exato. vai virar gatilho, porque e alguém vai desencadear em alguém. Exato. Lembrando que essas pessoas devem procurar ajuda, Claro, né? com certeza. Pensamentos intrusivos, Aham. às vezes a gente tem, né? Uhum. Ai, que fulano, filho da mãe, podia morrer uma praga dessa. É. Mas significa que eu vou fazer alguma coisa com isso. Exato. Tá? Exato. E aí a gente vê então, spoilers à parte aqui, o Kevin desenvolvendo e se mostrando essa criança psicopata. E o pior é que ele se demonstra uma criança psicopata daquelas que dá medo, porque ele não tem um comportamento, como te diz, explosivo. Sim, é uma criança fria, né? Que a gente tava falando antes, sem não ter tato social. Não tem tato social nenhum. E ele ainda matava pequenos animais, que isso pra mim é uma. Já é uma experiência. Né? Nossa senhora, tipo assim, você não Porque faça isso. A gente tem um pouco de repulsa, né? Quando é criança, Sabe? de matar um ser vivo. Exato, Você mata um insetinho, uma barata, uma formiga, é uma coisa, Não, mas é ele outra matava coisa, né? bichos Exato. pequenos. Acho que qualquer forma de matar, eu acho que até adultos que matam também animais pequenos, eu acho que já traz um pouco Já de tem um ensaio ali. criança, é muito pior, né? Sim. Quem fazia Entendeu? isso também na infância era o Jorge Demo. O Dahmer fazia isso? Traços. Tá vendo? Traços. E sabe quem mais fazia isso? Thanos. Aí, Pega ó. essa referência. E aí, Freud sempre traz isso, né? Os traumas da nossa infância, as nossas falhas de caráter, muitas vezes vêm da mãe. Aí, a gente tem que pensar, baseado nessa obra, se é justo. Porque, aparentemente, a mãe proveu tudo que precisava. Sim. Mas faltou algo essencial, né? A Giovana quiser falar, que a gente estava conversando antes de gravar aqui. Ela pode ter dado todo o suporte material, no caso de ter o teto, de ter comida, de ter escola, estudo, e para poder proporcionar essas coisas para ele. Mas o afeto, o vínculo amoroso que a criança tem a necessidade de ter com a mãe, com o pai, ele não teve, entendeu? Então, isso afeta muito. Tanto que Freud fala que o que nós somos na vida adulta é muito reflexo do que a gente passou quando criança. Sim. Quando uma criança ela tem toda essa insegurança com alguém que está ali para proteger, para poder ser um caminho de conforto, ele não tem isso, fica completamente deturpado. Principalmente porque, às vezes, quando você tem uma predisposição para ter alguma coisa na cabeça, Condicionamento, né? um condicionamento assim, já fica mais... Ou se você vira uma pessoa, Escancarado. ou você vira uma pessoa que tem esse sistema torto, né? De não conseguir se encaixar em nenhum lugar, ou você vive a busca. A busca dessa aceitação, desse amor. E se perde muitos valores também, né? Quando você perde um amor de paterno-materno. Você perde muito valor sobre o que você acha de prioridade, por exemplo. Mas isso aqui Ou pega sobre o que bastante você no tem livro. disposição. Eu trouxe Freud na discussão porque, assim, a mãe tinha esse pensamento. E ela não expunha isso pro pai. Que ela não amava o suficiente, que ela não sentia que aquela criança veio para um ambiente amoroso, não sentia a felicidade que deveria sentir. O pai idealizava muito. O pai tratava o menino como se o menino fosse ótimo. Agora, a dúvida é, ele não enxergava esses traços sociopatas do menino? Ou ele não queria enxergar? Foi o que a gente tava comentando também, né? Eu acho que passa muito pela aquela questão de, geralmente também, e mais das outras famílias que a gente vê, o pai é sempre aquela figura que ele vai trazer mais o pé no chão, né? A mãe, ela já tem mais aquela ansiedade em relação à criança, sobre o que pode acontecer, sobre o que não pode, como vai ser o futuro, e o pai tenta trazer a coisa mais pra dentro de si. Às vezes ele quer acalmar. Mais os medos pela criança. Exato, não aterrorizar ainda mais, tentar trazer ela pra uma bolha mais tranquila. Sim. Entendeu? Mas esse caso desse livro, que a gente tá citando aqui, é que ele suavizou uma questão que era perturbadora, né? Não era só Mas eu acho que é uma um questão pensamento de da mãe. que todos, num contexto geral, falando de todas as famílias, assim, como o filho ele é sempre mais da mãe, tem mais responsabilidade, o pai não vê a necessidade de ir atrás. também. Então tem essa negligência por parte dele, entendeu? Uhum. De tipo assim, se ele acha, na visão dele, que a mãe tá cuidando bem, não tem por que ele se aprofundar naquilo, de querer entender, então por ele tá tudo ok, tá tudo normal, tá tudo de boa. Uhum. E acaba se perdendo, porque justamente a mãe tá com essa sensação de que não tem Sim. a possibilidade com o filho, e ele acha que tá tudo certo, então vai empurrando com a barriga até chegar no ponto do que o Kevin fez. E já tem um ponto também, né, que eles como casal, eles já deveriam ter uma sinergia melhor com relação a esse sentimento sobre filhos, né? Então, eles não têm, porque ao longo do livro eles conversam pouco, Então. Eles conseguem compartilhar muito pouco das mesmas alegrias, às vezes o que alegra ela não alegra ele, e vice-versa. E assim, ela tenta ao máximo
se adequar ao mundo que todos esperam dela, Uhum. principalmente do filho. Mas não é o suficiente. Aí agora eu queria só, pra gente não ficar o vídeo muito extenso, a gente falar logo do final, um spoiler, né? Uhum. E eu quero deixar o convite para você que ainda não acompanhou a minha epopeia falando de 30 livros em 30 dias. Esse é o 27º. Tem 26 livros aqui anteriores a esse para você, tá bom? Agora daqui para frente é com spoiler. Vem amanhã, ou depois de amanhã, ou outro dia, eu volto com o próximo. E a gente vai agora falar na zona com spoiler, tanto do filme quanto do livro, tá? Então, para que a gente finalize isso, vale lembrar que ele já tinha esses traços psicóticos, Certo. correto? Uhum. Já tinha uma ausência de amor e afeto. Explícito, né? Explícito. Uhum. E para acabar, o pai adorava esporte. O pai ensinou o menino a tirar de arco e flecha. Modalidade olímpica. Uhum. Deu flecha para ele das mais tecnológicas, né, de fibra, um arco também muito bem preparado. E o moleque já começou a arquitetar o que ele ia fazer no final, baseado no que ele aprendia com o pai. E o pai, que nem a Giovana falou, por falta desse tato de reconhecer além do que tá vendo, Sim. ele não percebeu que o moleque tinha muito hiperfoco assim naquilo, No arco no e arco e flecha. flecha. Uhum. Porque ele já tava pensando a forma dele conseguir fazer o atentado que ele fez na escola com arco e flecha. Ele não fez com arma, ele fez com arco e flecha. Uhum. E o pai não conseguia rastrear isso, né? Ou às vezes a própria negligência que a gente estava falando sobre o que a Giovana estava falando anteriormente. Pode ser uma parte disso também. Como é que você, racionalmente, sendo adulto, vendo tudo isso, você saber que seu filho já matava pequenos animais, e aí você municia ele de arma branca, entende? Porque o arco e flecha não deixa de ser uma arma branca. Sim. É um esporte olímpico, mas é uma arma branca. Então, assim, parte de uma negligência, mas, né, como é uma história de um livro, obviamente, essas coisas têm Sim. licença poética, né, pra ser colocada. Dá, Né? dá pra, só pra Exato. contextualizar. Então, seu filho tudo, como psicopata não deu arco e flecha pra ele. Se você já tá desconfiando, Se né? você desconfia, Pelo amor de Deus. seu filho matou uma galinha e mostrou o coração pra você, não deu arco e flecha. Exatamente, tem vários indícios, né? Exato. Nada sai do nada, tem um Exato. passo anterior. Nada acontece E por fim, o Kevin, que é interpretado pelo Ezra Miller, e assim, o ator mesmo já tem uma série de problemas, né? Na é o vida próprio pessoal. Kevin, né, Ele quase. é o próprio Kevin. Uhum. Não chegou a tanto, mas ele interpretou bem. E aí, no final, ele acaba fechando a escola, matando essas crianças que estudavam junto com ele, matando o professor, matando inclusive o pai e a irmã. No filme eu não lembro se tem a irmã. Uhum. Eu lembro que no livro tem, né? É uma criança. Então, pra você ver, por que ela colocou ele matando a irmã? Porque, pela uma pessoa comum que sente ódio de outras ou da sociedade, é fácil você entender a motivação dela pra matar os seus pares, né? Os adolescentes que estudam junto com ele. Sim. É fácil ele matar o pai, porque o pai seria um problema no sentido também de repente, impedir que ele fizesse alguma coisa. Sim. Ou de punir. Agora, uma criança... Não dá pra- limite. não dá pra esperar teoria empatia, é né? que ele fez única e exclusivamente pra ferir a mãe dele. Pode ser. De que- E a mãe dele não entrou na jogada. Exatamente. Ele não quis. Ele queria deixar ela viva pra mostrar toda a Pra falar, situação. agora você vai sofrer tudo. Essa Uhum. disputa fria, né? Você pode complementar aí que você ia falar que eu cortei você. De que, por exemplo, ela ia ficar sozinha. E você não me ama, só você só vai ter. É. Esse Se você- é o seu castigo, essa é Exato, uma a boa sua análise. punição pelo que você fez. Ele pode também interpretar que ela não me ama por causa que existem todas as pessoas do lado dela. Então, se ela não ama eu, Só vai ter ama eu as pra você pessoas, só amar. vai ter eu pra você amar. Ou me ame, ou ficar sozinho. Exato. E aí a gente entende no final por que ela escreve cartas pra contar essa história. Porque ela está contando essa história pro marido que já morreu. Porque o marido não sabia de nada disso. Então ela escreve como se fosse todo dia, ela escreve cartas pra ele. Uhum. E não, claro, não vai entregar, não tem como psicografar nada, mas assim, é como se fosse uma terapia pra ela. Porque ela é a única pessoa que ainda visita ele na prisão. E ela tem que conviver, e ele tem que saber que ela existe, e ela sabe que ele existe. Até porque ela só tem ele e ele só tem ela. Sim. Né? Então, E as famílias americanas, elas são muito individualista. família né? nuclear, né, que a gente É. fala, que é só pai, mãe e filho. Eles não vivem perto das avós, dos tios, não é que nem a América Latina, que os parentes vivem todos próximos, né? Uhum. Então, no caso lá, se você elimina o pai e a irmã, acabou a família mesmo. Exato, exato. Né? Eles não têm o costume nem de visitar pais, né? essas Não, coisas. é esse o lance da se forma, liberdade, sai né? pra casa e acabou. É. Cada um vai construir Toda vez que eu sua falo dos família, Estados Unidos, me dá um gosto de sola de sapato na boca também, né? Nada dos costumes deles são legais. E assim, esse livro traz para denunciar esse tipo de atentado, não um propósito de culpar as mães por isso, Uhum. né? Mas a gente, como sociedade, tem que repensar que filho não é bicho, filho não é pet. Exato. Não ponha filho no mundo pelos motivos errados, né? Porque ela não queria. Aí a gente vem no e se? E se ela não tivesse tido? É. Não tinha acontecido nada disso, né? Exato. Vamos finalizar aqui? Vamos. Agradeço, o vídeo ficou longo, a gente vai tentar deixar aí um pouco mais curtinho para você degustar. A gente volta no próximo vídeo, próximo livro. Valeu, Gui. Certo.